Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, como nós sempre fazemos, a sexta-feira é o nosso culto de doutrina, onde nós trazemos sempre uma palavra de reflexão para meditação, claro, e também para a edificação, exortação e consolação da igreja. E eu gostaria de fazer uma oração e logo a seguir estaremos lendo o Salmo de número 46. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor querido, neste momento, iniciando, ó Pai querido, o momento que seria o culto de doutrina desta congregação. Mas, Senhor, Tu tens nos dado essa oportunidade, abriu esta porta para que a Tua igreja continuasse sendo edificada, exortada e consolada pela Tua palavra. Deus, eu quero Te pedir nesta hora que essa palavra, Deus, que por si já é poderosa, Senhor, apenas a sua leitura, ó Deus, já pode trazer cura, libertação, já pode, ó Deus querido, fazer diferença nesta vida que a ouvirá, nesta vida, Senhor, que estará prestando atenção a todas as palavras que aqui forem ditas. E quero Te pedir, ó Deus, então, que Tu nos abençoe e Tu venha nos guardar, Tu venha nos livrar, Tu venha, Senhor querido, fazer com que a Tua glória seja manifesta nesta hora em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 46. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, o Salmo por si ele é muito conhecido, mas nós queremos nesta oportunidade meditar sobre algumas razões para mantermos nossa confiança em Deus, segundo a orientação desta palavra que ora nós temos lido aos ouvidos daqueles que estão me assistindo. Eu quero deixar então entendido que, segundo os melhores estudiosos das Escrituras Sagradas, segundo os teólogos, os Salmos 46, 47 e 48, provavelmente eles tenham sido escritos pelo rei Ezequias. Era um rei poético, rei Ezequias. Mas esses principalmente quando Jerusalém estava sitiada por Babilônia, o rei Senaqueribe. Esse está registrado nos capítulos 32, versículos 1 a 33, do segundo livro das Crônicas dos Reis, e o capítulo 37 do livro do profeta Isaías, que é o texto mais conhecido que temos desse sítio de Babilônia em relação a Jerusalém, Reino Sul, cujo rei era Ezequias na ocasião. E imaginemos então
aquela angústia que estava o rei, que estava a nação, como é descrito lá nos textos que nós não temos oportunidade de ler neste momento, mas aquela angústia que Senaqueribe estava colocando no coração do povo de Deus, no coração de Israel, no coração da nação, dizendo que eles não teriam como escapar, porque nenhuma das nações que eles invadiram, que eles pelejaram, escaparam de suas mãos, do seu poder bélico. E Ezequias, então, quando ele se vê sem nenhum recurso, a palavra do Senhor diz que ele vai, pega a carta de Senaqueribe, uma carta com afronta, uma carta em que ele estava se desestimulando, estava quase entregando as rédeas na mão de Babilônia, e de repente ele vai à casa do Senhor, estende aquela carta, ele não tem muitas palavras, e ele estende aquela carta e diz: Senhor, olha, Senhor, o que esse povo está fazendo. E claro que nós entendemos e vimos que, segundo a história descrita, naquela mesma noite o Senhor enviou um anjo ao acampamento dos babilônios, ao acampamento dos assírios, e lá então matou 185 mil homens daquele exército. E é interessante nós observarmos, e provavelmente nesse meio tempo, nesse tempo de angústia, como disse a saudosa missionária Frida Wingre, ela dizia num dos seus cânticos da harpa cristã, que nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição, que nasceram os melhores hinos e poesias. E provavelmente nesse tempo é que o rei Ezequias escreve esse salmo. E esse salmo então acaba nos trazendo um ensino para o cotidiano, mostrando-nos algumas razões para mantermos a nossa confiança em Deus. A primeira grande razão que ele nos dá está no verso de número 1, cujo destaque está: Deus é. É claro que quando Moisés ele titubeou, ficou pensativo em como ia ser recebido o Egito, ele tinha 40 anos fora daquela terra, ele não sabia mais, de repente, nem falar a língua egípcia direito, ele estava pesado em língua, de repente ele não ia reconhecer nem seus próprios irmãos Arão e Miriam, e então ele pensou: como eu vou chegar, o que vai acontecer? Alguém vai me perguntar quem te enviou, e ele vai dizer o quê, se ele apenas viu uma sarça ardendo em fogo, que não se consumia, mas não viu ninguém. E o Senhor disse assim: diz a eles que eu sou, te enviou. E aqui a palavra do Senhor diz que uma das razões para nós mantermos a nossa confiança em Deus é porque Deus é, e ninguém mais. A palavra do Senhor diz então, o próprio salmista diz, ele diz: Deus é nosso refúgio. Escuta, em tempo de angústia, em tempo de medo, em tempo de desespero, tudo que nós gostaríamos de fazer é nos refugiar. E a palavra do Senhor diz que Deus é nosso refúgio. Se tem um lugar para nós fugirmos, é para o lado de Deus, é para a sombra do Altíssimo, é para debaixo da sua mão poderosa, da sua mão potente. Deus é nosso refúgio. Ele não dá alternativa nenhuma além dessa, dizendo: Deus é nosso refúgio. A palavra diz então que Ele é nossa fortaleza. Escuta, para quem está em perigo, quem está em angústia, quem está em desespero, quem está enfraquecido pelas palavras de afronta, quem está enfraquecido pelo exército com fome, quem está enfraquecido porque a fome já estava imperando. Quando você lê os textos que nós falamos, a fome já estava imperando dentro de Jerusalém, das portas, das muralhas de Jerusalém, e as pessoas estavam matando até seus próprios filhos e cozendo-os para comer. E então agora nesse momento
veio uma palavra no coração do rei Ezequias dizendo: Deus é nosso refúgio. Você precisa se refugiar? Deus é nossa fortaleza, você precisa se fortalecer. A palavra do Senhor diz até para nós, na revelação do apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus é a nossa fortaleza, é Deus quem nos cerca, o próprio adversário de nossas almas. Num dos poucos minutos em que ele fala a verdade, porque ele é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, mas alguns trechos das Escrituras, perante o Senhor, ele não tem como nem mentir, então ele falava a verdade. Quando chegou um determinado momento, ele disse assim: por acaso Jó te teme em vão? Claro que ele estava jogando, mas agora vem a verdade: tu o cercaste de bens. Deus nos cerca, Deus é a nossa fortaleza. Nós não estamos aleatórios neste mundo, não. Talvez você seja o rosto na multidão, mas quando Deus te olha lá de cima, Ele sabe que é você que está andando. Deus me conhece, Deus te conhece. Então diz aqui a palavra do Senhor, no verso de número 1, Ele é refúgio, porque Deus Ele é fortaleza, e diz aqui, e é socorro, bem presente na angústia. Momento de angústia, momento em que você está entrando em um processo de depressão, que é uma doença do século XX, século XXI. Então esse momento depressivo, a palavra do Senhor diz assim: Deus é nosso refúgio, fortaleza e também é nosso socorro bem presente na angústia. Nos piores momentos de nossa vida, quando nós achamos que estamos sós, quando nós achamos que Deus nos abandonou, quando nós achamos que já não resta mais nada para nós, que Deus não nos conhece, que foi em vão servir ao Senhor, Deus aparece na nossa frente, dizendo que Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Você percebe quando Jesus estava no momento da maior angústia de sua vida? Aí a palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 22, a palavra diz que quando ele acabou de orar naquela tremenda angústia tal que talvez você e eu não tenhamos passado e nem queremos passar, mas a palavra do Senhor diz assim: e veio um anjo do céu e o confortava. Deus está contigo. E eu quero te dizer uma coisa dentro dessa palavra: Deus nunca se ausenta daquele que tem confiança nele. O crente nunca anda só, por mais que pareça que ele está só, por mais que pareça, às vezes você esquece até de alguém que falou, que deixou registrado, virou música, mas ficou como uma poesia, alguém que sonhou, que estava andando na praia e viu as pegadas de duas pessoas, e de repente nos piores momentos de sua vida, ele via apenas uma pegada só, ou seja, dois pés só marcados na areia, e ele reclamou com o Senhor: ah, Senhor, nos piores momentos da minha vida, eu fiquei sozinho. Aí o Senhor então conclui falando para ele: meu filho, aquelas pegadas que tu viu eram as minhas, você estava no meu colo. Você nunca anda só. Crente que tem confiança em Deus nunca está só, nunca vai andar só. Deus sempre irá com ele, ou à frente, ou atrás, ou no alto, ou embaixo, qualquer lugar, mas você sempre andará com o Senhor. Lembre-se do povo de Israel no Egito, que achava que estava na angústia, que achava que estava só, que dizia: morreremos neste deserto. O Senhor logo levantou uma nuvem que os cobria de dia e os iluminava o caminho à noite, e então eles estavam sempre com o Senhor, e o Senhor sempre com eles. Nunca o povo que confia no Senhor anda só. Então aqui está uma primeira razão para nós mantermos a confiança no Senhor, mesmo no maior tempo de angústia que você esteja vivenciando. Maior tempo, não estou nem dizendo de uma angústia coletiva, mas de uma angústia pessoal, particular, que você esteja vivenciando neste momento, esteja entrando pelo caminho da depressão, que qualquer uma pessoa pode entrar, qualquer bom crente pode entrar. Qualquer bom crente pode ter seu momento de oscilação, mas escuta, o Senhor nunca te deixa só. Por isso que Jesus, ele disse para os seus discípulos que ele ia para o Pai, ia preparar lugar, mas ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Crente nunca está só, está sempre bem acompanhado com a presença do Senhor. Agora existe uma segunda grande razão para mantermos a nossa confiança em Deus. Então, pulando apenas 2 versos aqui, é a palavra do Senhor que está no verso de número 5. Eu disse que a primeira razão é porque Deus é. A segunda, Deus está. Que se apenas Ele fosse, mas não estivesse, nós estaríamos enrolados da mesma maneira. Foi o que aconteceu, voltando ao paralelo aqui, voltando à cena do Egito, em Êxodo capítulo 12, capítulo 14, melhor dizendo, quando eles estavam de frente ao mar fechado, o mar vermelho. Eles diziam assim: olha, atrás vem Faraó, à frente tem mar, nós não temos mais para onde fugir. E então, se Deus apenas é, como ele disse, diga a eles que eu sou, me enviou a vós. Agora não, Deus está. A palavra do Senhor diz assim: olha, há um rio, há uma cidade cujas correntes, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está. A palavra do Senhor diz: está no meio dela. É uma coisa interessante, porque quando a palavra diz está no meio, está no centro. Meio é centro, é comando. Deus não perde a sua liderança. Deus não perde a sua liderança. Porque quando estamos na angústia, como o fato citado de Ezequias, principalmente no capítulo 37 do profeta Isaías, se você estiver acompanhando, a angústia de Ezequias era muito grande. Mas quando ele descobriu que Deus é, e ele logo percebeu que Deus está no meio da cidade. Ele tinha esquecido, todas as pessoas tinham se esquecido disso, mas agora ele começa a lembrar: irmãos, Deus nunca perde a liderança, Deus nunca perde o comando. Às vezes nós é que passamos as rédeas para outra pessoa. Às vezes nós passamos a rédea para o inimigo que jogou uma palavra de maldição, uma profecia da carne, uma profecia que você acreditou, uma visão, uma palavra que alguém fuxicou no seu ouvido e disse que outra pessoa falou mal de você. Então você começa a receber algumas coisas e começa a perder o foco. Escuta, Deus está no meio da sua igreja, Deus está no meio do seu povo. Uma das maiores revelações, claro que a revelação do Apocalipse, como o seu nome já diz, revelação, é muito grande no seu todo, mas acho que uma das mais brilhantes revelações está naquele momento em que, quando João se vê em tremendo apuro, em tremenda ansiedade, angústia, porque ele está exilado numa ilha distante da sua casa, da sua família, da sua terra, e ele era patriota, como todo bom judeu é, e ele desejava, certamente ele fazia até como Daniel, orava virado para a banda de Jerusalém, para que pudesse lembrar da casa do Senhor. Mas escuta, naquele momento, quando ele está em tremenda angústia, porque ele está longe, o Senhor lhe aparece, o Senhor mostra que ele diz a mesma coisa: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e mostra que ele está. Quando o Senhor mostra para eles, João começa a ver o Senhor passeando no meio de 7 candelabros de ouro, que depois o próprio Senhor lhe diz: olha, é a minha igreja, eu passei no meio da igreja. E depois ele vê ainda na mão direita do Senhor 7 estrelas, que ele diz: são os pastores dessa igreja. Escuta, Deus está no controle, está no comando. Deus está no comando da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua casa, no comando da sua casa. Deus não perdeu as rédeas, não, e nem dá para ninguém. Ele não perdeu e nem dá para ninguém, a liderança é dele. A palavra do Senhor nos revela, pelo apóstolo Paulo, que Cristo é a cabeça da igreja. Não deu essa vaga para ninguém. Ele está sentado no seu trono e domina sobre a terra. A palavra de Daniel capítulo 2, versículo 21, quando Daniel estava exilado, e de repente, quem sabe até pensando: Deus perdeu o controle, o povo de Israel está aqui exilado. Aí a palavra do Senhor diz assim, olha, em Daniel capítulo 2, versículo 21, Deus estabelece reinos e derruba reinos. Ele não perde o controle da situação. Às vezes nós descontrolamos, ficamos desesperados, achando que Deus está atrasado. Deus não se atrasa nem se adianta, ele vem no tempo certo. No tempo certíssimo ele venha, porque, irmão, Deus é assim mesmo, é o jeito dele, é o jeito dele trabalhar. Às vezes nós achamos que deveria ser um pouquinho mais adiantado, e parece que ele é um pouco mais devagar, parece que ele está mais lento. Observa,
quando aconteceu que disseram para Jesus que Lázaro, o amigo dele, a quem ele amava, estava enfermo, e claro que pelo texto nós entendemos que disseram que a enfermidade era grave, era algo de urgência, mandaram falar porque queriam que Jesus acelerasse para curá-lo. E a Bíblia diz que Jesus então ainda ficou dois dias ainda naquele lugar. É como se ele dissesse assim, ó, está dado o recado, está tudo tranquilo, pode ir embora. E ficou, e os discípulos mesmo ficaram apreensivos. E depois de 2 dias naquele lugar, e ainda tinha mais 2 dias de viagem, aí ele diz assim, olha, vamos lá despertar Lázaro do sono. E quando ele chega, a primeira coisa que Marta, ela fala com Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, como se ele tivesse atrasado. Irmão, Deus não perde o controle. Às vezes o adversário diz assim, é o fim, e Deus diz, é o começo. Parece que é o fim, é apenas o começo para grandes coisas que o Senhor tem para fazer em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, na nossa nação, em nosso bairro, enfim, aquilo que é a tua apreensão, aquilo que é a tua angústia, aquilo que é a tua necessidade que você está clamando. Então Deus ainda está no controle, Deus está com a rédea. Aí a palavra do Senhor diz assim, olha, Deus está no meio dela, então ela não se abalará. Não se abalará, pode vir o vento que for, pode vir o vento que for. Uma vida, uma casa construída na rocha, em que Deus está no controle, não se abalará. Pode soprar o inimigo, nenhum lobo mau derrubará a tua casa, derrubará a tua família. Deus está no controle, as rédeas estão nas mãos dele. E diz aqui, e ele a ajudará. Não só ficará firmando a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua igreja, tudo que você pertence, o que faz, a tua nação, mas não somente fará isso, mas diz aqui, não se abalará e ele a ajudará. Deus tem controle da situação. Há um caso nas Escrituras, só para lembrar desse fato, lá no 2º livro dos Reis, capítulo de número 7, caso muito conhecido, Israel também estava passando por uma grande fome. E você sabe que eu acho que uma das maiores tribulações, maior aflição é a fome. É a fome. A fome tira a tua tranquilidade, o poder de raciocínio. A fome te deixa nervoso, até o mais calmo, até eu, quando estou com fome, eu já fico nervoso, não quero mais conversar, não quero trabalhar. Então, a fome é uma coisa terrível, né? Israel estava lá com fome, e quando o povo estava já na mesma situação de Ezequias, agora eles estavam já também matando crianças e comendo, fazendo uma lenha lá com a fome. E então o profeta Eliseu, ele entra em ação, orientado pelo Senhor, e ele diz assim, ó, fiquem tranquilos que amanhã por essa hora terá comida em abundância. Olha, escuta, Deus não só estava no meio da cidade, ele ajuda. E ainda houve um capitão que disse assim, nem se abrisse janelas no céu poderia acontecer isso. E ele disse assim, pois tu verás e não comerás. E na hora aprazada por Eliseu, lá estava todas as pessoas com abundância de alimento, porque Deus sabe como vai fazer, Deus sabe como vai trabalhar. E eles estavam também em sítio pelo exército inimigo, o exército sírio. Então eles estavam em sítio, olha, escuta, Deus, ele sabe como fará, não importa se o inimigo está andando em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. O Senhor é contigo, o Senhor está no controle, o Senhor está no centro, está no meio, ele está. E quando ele está, não tem como o adversário se ocupar da sua vida, não tem como ele tirar a sua vantagem perante o Senhor, não tem como ele tirar o seu prêmio, o seu galardão, a sua bênção, a menos que você entregue nas mãos dele, delegue a autoridade, entregue nas mãos dele. Mas se você falar assim, eu vou ficar com a minha vitória, vou ficar com a minha bênção, e agarrar essa vitória, não tem como ele tomar de suas mãos, porque a palavra do Senhor diz, e isso foi revelado a Jó depois que ele passou aquela grande aflição, deu a impressão que o adversário tinha tirado tudo dele. Aí no final ele diz assim, capítulo 42, o verso 2, ele diz assim, eu bem sei que tudo podes. Por quê?
nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Do homem pode. Por isso que Salomão, que teve tantas frustrações, achando que era o melhor, aí ele disse assim: olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Irmãos, continue, acredite. Essa é uma segunda razão que o salmista nos dá, dizendo que, irmãos, para mantermos a nossa confiança em Deus, porque Deus está, Ele é e Ele está. Ele está no controle, Ele vai te ajudar, não separará. E a terceira grande razão está escrita porque Deus faz. Verso de número 9, escuta. Verso de número 9, Deus faz. Aqui diz então, o verso de número 8: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Agora no verso 9 diz aqui que a terceira razão para nós mantermos a nossa confiança no Senhor, em Deus, é porque Ele faz. Ou seja, a primeira Ele é, a segunda Ele está, a terceira Ele faz. É interessante, porque eu posso ser e eu posso estar, mas de repente não tenho poder para fazer. E o nosso Deus não, Ele é, Ele está e Ele faz. Lembra do leproso no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas? Quando ele chega ali ao auge, eu não sei quem ensinou aquele moço. Se ele estava leproso, estava distante, não podia frequentar os cultos, as reuniões de estudos bíblicos, nem mesmo convívio com a família, e ele chega ao longe e diz que é imundo, segundo a lei, e ele diz assim: Senhor, se quiseres, eu sei que se tu quiser, bem pode limpar-nos. E Jesus falou: eu quero ser limpo dessa lepra. Escuta, a Bíblia nos diz aqui que Deus não só é e nem só está. Duas razões fortes para você manter a sua fé no Senhor, mas essa terceira diz que Ele faz, Deus faz. Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus que se ocupa, Deus é um Deus que dá ordens a teu respeito. Hebreus capítulo 11, capítulo 1, versículo 11, versículo 14, melhor dizendo, está escrito que o Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te guardar em todo lugar, em todo canto, onde quer que você vá, o Senhor dá ordem a anjos a teu respeito, para ele fazer alguma coisa em teu favor. Escuta, Deus faz. Você não tem noção de quantas coisas Deus fez durante esse dia de hoje, que te deu grandes livramentos. Você não sabe como Deus fez muitas coisas. Olha, tem gente que dá muito trabalho a Deus, mas Deus faz. Se anjo é aposentado, tem anjo aí aposentado já, porque tem gente que dá trabalho, tem crente que dá trabalho a Deus, mas o Senhor ainda continua dizendo: eu faço, eu faço. E Ele faz o que quer, a hora que quer, como quer. Ninguém tem como questionar. Deus tem meios diferentes de fazer, Deus tem meios diferentes de trabalhar. Às vezes você quer questionar o feito de Deus, quer questionar o feito de Deus. A uns ele de longe disse assim: eu quero ser limpo, foi limpo da lepra, está escrito como nós citamos. A outra ele diz assim: vai e mostra o seu sacerdote. A outra ele chama e diz: que queres que eu te faça? A outra simplesmente veio, tocou nas suas vestes, ele disse: filho, até curado desse teu mal. Ele sentiu que foi a virtude dele. A outra ele vai lá e impõe a mão e diz: levanta-te. Ao filho da viúva de Naim: levanta-te, a filha de Jairo. Mas porém a outros ele disse assim: faz segundo a tua fé seja feito. E aquele criado do centurião já estava curado naquela hora. E a outra ele dá uma cusparada no chão, faz uma lama, um lodo, uma coisa nojenta que eu reprovaria, você reprovaria. E ele coloca na vista do cego, certo? Que os olhos não veem, o coração não sente. Então ele coloca na vista do cego e fala assim: vai lá, bate ao tanque de Siloé. Ainda dá uma tarefa difícil, porque o cego não é como ele ia enxergar até o tanque. Ainda dá uma tarefa difícil, mas lá foi o cego com toda a dificuldade.
E quando a palavra de Deus diz que ele foi, aí ele voltou vendo. Claro que quando ele voltou, Jesus nem estava mais ali, demorou tanto aí que quando voltou Jesus não estava mais. Depois o encontrou no templo. Olha, escuta, a forma como Deus faz não importa. Não importa. Como Deus vai fazer não importa. São formas diferentes. O importante é que ele vai fazer. O importante é que ele faz. A forma como ele faz não nos interessa. Lembra de Gideão? Ganhou uma batalha com 300 pessoas. E 300 pessoas não se ganha nada. 32 mil pessoas, ele estava feliz da vida. Ele disse, está no papo. 300 pessoas, ele disse, agora é Deus. Deus diminuiu o recurso dele para ele depender mais de Deus. E como ia fazer isso? Aí Deus inventou uma nova. Deus não faz as coisas da maneira como você quer, como você pensa, como você imagina, como você idealiza. Deus faz da maneira dele. Disse assim, então vocês vão levar tochas dentro de cântaros. Já nunca se viu isso. Nunca se viu isso. Vão levar tochas dentro de cântaros. Seria até ridículo uma cena dessa. 300 homens saírem para uma batalha, claro, a espada embanhada, mas com cântaros na mão e tochas acesas. Vocês vão levar tochas dentro do cântaro. E quando chegar lá, ao meu comando, porque Deus é quem está no meio, e deu essa autoridade a Gideão, porque Gideão falou assim, olha para mim e olha para o Senhor. Então, quando eu disser, grita, vocês vão gritar e quebrar o cântaro. Olha, e Deus deu grande vitória naquela noite. Deus deu grande vitória. Deus tem estratégias que às vezes nós não entendemos. Mas são estratégias de Deus. Em outra ocasião ele diz para Josafá, o rei, diz assim, põe o coral na frente. Ele está no meio. Ele está no meio. 1 Samuel capítulo 7. Ele está no meio do seu povo. O povo estava com medo, o povo estava temeroso, o povo estava com joelhos trêmulos, pernas trêmulas, mãos trêmulas, morrendo de medo, literalmente, derretendo-se em medo. Mas estava ali, começaram a clamar e entenderam que Deus entenderam que Deus estava no meio e que Deus faz. Aí quando ele disse assim, manda o coral cantar, e quando o coral começou a cantar, Deus trovejou lá na frente e aterrou os inimigos. É assim que funciona. Deus tem medo de trabalhar que nós não entendemos. Então o importante é saber que Deus faz. Você acha que foi a esperteza de Davi que derrubou o gigante Golias com uma pedrada? É claro que não foi a esperteza de Davi. Davi até achou que fosse, até levou um pouco também da glória, porque Deus permite, não que seja a glória toda, mas uma admiração, um louvor. Davi também levou, mas só que Deus, na verdade, quem levou aquela pedra foi Deus quem direcionou. Deus tem meio de fazer que nós não entendemos. E às vezes queremos questionar. Olha, Deus faz. Aí diz aqui a palavra do Senhor, né? Diz, olha, Deus faz, primeiro, cessar as guerras até o fim da terra. Não dá a impressão que nós vamos morrer nessa beleza? Não dá a impressão que nós vamos agora morrer atolados, como acreditou Faraó que Israel morreria, como acreditou Senaqueribe que Israel morreria, como acreditou tantos outros em várias ocasiões? Não dá a impressão, eu costumo dizer, que quando você está bem de saúde, está tudo tranquilo, a noite é curta, é uma criança pequenininha. Agora, quando você está com uma dor de dente, o mesmo número de horas, a mesma contagem de horas, você pode dormir no mesmo horário que está acostumado. Parece que nunca se acaba. Não é diferente? Escuta, a Bíblia diz assim, não importa o tamanho da tua aflição. Escuta, irmãos, vocês que deveriam estar aqui e hoje não podem, estão em casa me assistindo, não importa o tamanho da nossa aflição, não importa a dimensão, não importa até onde vá essa aflição, a palavra garante que nós precisamos manter a confiança no Senhor, não apenas por Ele ser
e não apenas por Ele estar, mas principalmente porque Ele faz, e a palavra diz assim, Ele faz cessar, é Ele quem dá um basta na situação, é Ele quem diz assim, acabou, é Ele quem diz, acabou a tua aflição. Quem diria? Nunca passou na ideia de José. Até os seus sonhos, que ele ficava sonhando e achando, meu Deus vai fazer isso comigo. Agora ele está como escravo, está no calabouço. Não tem nenhuma chance de ser cumprido os seus sonhos, humanamente falando. E naquele momento, Deus começa a agir de uma maneira diferente. E Deus o coloca da noite para o dia como segundo no governo do Egito. Quem é que entende isso? Quem diria que ia acontecer? E nós lemos, nós dizemos que acreditamos, e quando chega a nossa vez, nós esquecemos disso. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, e será eternamente. Deus faz. E diz aqui, Deus faz cessar a guerra até o fim da terra. Não tem nada que vai ficar para poder te atormentar. Ele vai tirar tudo isso em nome de Jesus. Então, nós temos o nome de Jesus sobre nossas vidas. E o nome de Jesus é sobre todo nome. E a nenhum outro nome é dado, pelo qual importa que sejamos salvos. E salvação e libertação geral. Claro que eu não estou falando de uma prosperidade, que Deus vai te enriquecer, nada disso. Você vai ter 2 carros. Se tiver 2 carros, tudo bem, mas vai ter 2 IPVA, 2 seguros. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando que Deus vai te abençoar, e a prosperidade bíblica não é acúmulo de bens materiais, porque o homem pode morrer de sede em alto mar, com toda aquela água à sua volta. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade, é você ter exatamente o que Deus quer que você tenha, e você se contentar com isso. Agora, que Ele faz. Ele pode acabar com essa tribulação na sua vida agora. Ele pode acabar antes que eu acabe essa mensagem. Essa tribulação já tem cessado. Não sou eu quem decreto, não sou eu quem digo, não sou eu quem falo, mas o Senhor pode, porque a palavra de Deus diz que Ele faz, Ele quebra o arco, no caso do inimigo que está apontando para você, e corta a lança, e queima os carros a fogo. Sobra nada para o inimigo te arrebentar. Corta o laço, queima a lança, nada que o arco queima a lança, nada, ele não tem mais. Se nós pegamos os dardos inflamados do maligno, as lanças envenenadas dele, tudo isso cai por terra, porque o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então, se você quer uma coisa interessante, aí você fica nessa palavra, porque Ele corta o quebra, Ele faz cessar as guerras, ou seja, coisas ruins. É coisa ruim, tudo que é ruim Ele faz cessar, porque Ele tem poder para isso. Senão, irmão, se eu não acreditasse nisso, eu não faria oração pelos pedidos de orações que chegam aqui no altar. Eu faço que eu acredito que Deus faz cessar. Deus faz cessar as coisas ruins na sua vida. Deus faz cessar as coisas ruins na sua casa. Deus faz cessar. Deus pode mandar uma palavra. Eu creio, eu cito às vezes, é até repetitivo. Salmo 107, verso 20, nas minhas orações, quando diz a palavra que o Senhor enviou uma palavra no deserto e escurou. Eu creio que Deus faz cessar. Deus acaba com a desgraça, a miséria, instantaneamente. E também creio que Ele pode destruir as armas satânicas, como diz aqui. Tirar o poder bélico de Satanás. Fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E você deve vigiar, como diz a palavra, devemos vigiar para estarmos de pé, vigilantes, espertos contra as astutas ciladas do adversário. Porque Deus faz, Ele acaba com o poder do inimigo e Ele nos dá vitória. Agora tem uma coisa, irmãos, então já que nós entendemos que essas são as 3 maiores razões para mantermos hoje, em tempo de crise, em tempo de insegurança, em tempo que nós ficamos apreensivos, mantermos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Essas 3 razões é porque Ele é, verso 1, Ele está, verso 5, e verso 9, como citamos, Ele faz. Agora tem uma coisa que nós precisamos fazer para mantermos isso.
ele diz assim, é a única coisa que Deus faz para nós e pede para... É como se fosse um dever de casa, e às vezes como alunos desinteressados não faz o dever de casa. Tu acha que não é possível um aluno desse aí que está estudando, no ensino médio, fundamental ou até na faculdade, passar todos esses dias de recesso escolar, todos esses dias em casa e chegar lá sem o dever feito? Claro que é possível. E ainda vai ter alguma desculpa para dizer por que não fez. Então o Senhor diz assim, olha, escuta, é como se fosse pregar a pontuação com o Senhor. Aí o Senhor diz assim, aquietai-vos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, está anotado aqui na minha Bíblia. A nossa maior força pode ser a nossa capacidade de permanecermos quietos e confiarmos inteiramente em Deus. Não tem como Deus fazer com o barulho que fazemos. Voltando lá, capítulo 14 de Êxodo, à margem do Mar Vermelho, aí o Senhor disse para Moisés que ia fazer, abrir o mar, mas Moisés precisou gritar, aquietai-vos, silêncio. Não tem como. Para dar voltas na cidade de Jericó, foram 7 voltas, uma vez por semana, mais 7 voltas no sábado. São 13 voltas, 7 só no sábado, mais 6 do primeiro ao 6º dia, são 13 voltas. E o maior desafio de Deus para aquele povo, como um dever de casa, para dar a vitória, para fazer, para cessar essa tribulação, foi mandar que eles ficassem em silêncio. Deus faz, mas precisa silenciar, precisa ficar quietinho, precisa parar de murmurar, precisa parar de contar derrota, precisa parar de falar tudo que você tem para os outros. Por isso que a gente Deus não fez ainda. Fala demais, a boca é grande, igual as orelhas. Precisamos silenciar. No silêncio Deus opera. E então diz aqui, ó, aquietai-vos. Tu pensa que o povo não estava murmurando, por isso que Ezequias entrou em pânico, uma murmuração crescente. Deus mandou que silenciasse, silêncio. Para ganhar uma batalha, como de Gideão, precisa ir em silêncio. Ficar aquele silêncio mortal, que dava para ouvir um mosquito voando, para então, na hora exata, gritar e quebrar o cântaro. A mesma coisa, como falei das voltas, todo mundo em silêncio como loucos, dando aquelas voltas, e o povo não entendendo nada. Aí na 7ª volta do 7º dia, ou seja, na última volta, na 13ª volta, aí então o Senhor diz assim para Moisés, diz para o povo, olha, quando quando eu mandar gritar, vocês vão gritar. Ó, tu vê o povo brincando aí, está de quarentena, ao dia que eu ficar livre, eu vou sair correndo por aí. É assim, eles estavam em silêncio durante 13 voltas, 7 dias. Aí então o Senhor diz assim, agora grita. Imagine que grita. Gritar igual louco, gritar igual criança, gritar desesperado, gritar de alegria, gritar de euforia. E Deus derrubou a muralha de Jericó. Quem entende isso? Ele nunca ia imaginar que Deus faria dessa forma. Mas primeiro tem que silenciar. Primeiro tem que silenciar. Até para receber a grande presença do Rei eterno, diz o capítulo 5 do livro de Apocalipse, para a entrada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, do Cordeiro de Deus, haverá no céu silêncio de 30 minutos. Quando todos se acalmarem, quando ninguém mais estiver eufórico com tanta glória que está vendo, aí então o Cordeiro de Deus entra. Escuta, talvez seja só isso que esteja faltando na sua vida. Silenciar um pouquinho. Acalma o teu coração. Para de falar um pouquinho, para de se agitar. Você já sabe que Deus é
Você sabe que Deus está no meio, no controle, as rédeas nas mãos. E nada foge do seu controle. Nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão dele. Nem um cabelo da sua cabeça cai sem a permissão dele. E Deus faz cessar tudo isso. Aí você fica, mas por que Deus não cessou? Como Deus vai fazer? O que Deus vai... Escuta, silencia. Então, quero deixar isso para você. Diz assim, ó, a nossa maior força pode ser a nossa capacidade de permanecermos calados, quietos, e confiarmos inteiramente em Deus. Porque ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí vem uma coisa interessante, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado na terra, porque toda a glória tem que ser de Deus. Toda a glória tem que ser de Deus. Nenhum salva-vida arriscaria salvar um náufrago, salvar uma pessoa de um afogamento, enquanto ela está no auge da sua força se batendo. Ambos cairiam, ambos morreriam. Mas depois que a pessoa perde um pouco a força e vê que não tem mais condições, que ela não pode salvar-se, então o salva-vidas entra. É a mesma coisa. Quantas pessoas acham que estão perto da salvação e estão longe? Você conversa com ele e diz assim, não, mas eu não faço nada demais, a única coisa que eu faço é ter uma coisinha. Mas escuta, mas tem uns que batem no peito e dizem assim, para mim não tem mais jeito, eu sou um miserável, estou perdido, meu lugar é o inferno. Esse está perto de ser salvo. Porque quando não tem mais nada, quando ele não tem mais nada para oferecer, então o Senhor pode lhe resgatar. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E está escrito aqui, ó, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Aí sim, o Senhor dos exércitos, você reconhecerá, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos fazer oração pelos pedidos de orações e você guarda esta palavra, porque sabe agora, nesse momento em que estaremos orando por esses pedidos, que Deus está no centro de todas as coisas e Deus faz. Você simplesmente, assim como eu, devemos nos aquietar. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Então, aqui são alguns pedidos. Você que está em casa, está ouvindo essa palavra, apresente o seu pedido ao Senhor nessa hora. Apresente o seu pedido. Aí você fala, mas não estou ao vivo. Apresente o seu pedido, não importa. Você está ao vivo agora, mas amanhã você vai ouvir e vai dizer assim, não estou ao vivo. Então, mas apresenta ao Senhor a si mesmo. Porque Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. E nós temos a convicção de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, neste momento, ó Pai querido, estou apresentando esses pedidos de orações que estão aqui neste altar. Aqui são fotos, nomes e documentos que pessoas trouxeram, ó Pai querido, e para nós são papéis, mas aos teus olhos são vidas que estão precisando da tua intervenção. Vidas que estão precisando, ó Pai querido, ó Deus, de uma grande vitória nessa hora. E se chegou, ó Deus, o pedido a este altar, primeiro é porque teus filhos creem que Tu és, ó Pai querido, aquele que faz qualquer coisa, aquele que faz qualquer coisa. Porque, Pai querido, nada é impossível aos Teus olhos. As coisas possíveis são para nós, mas as impossíveis são para Ti. Nada é impossível, ó Pai, às Tuas mãos. Então eu quero Te pedir que nesta hora, Pai querido, aquilo que está impossível de ser feito na vida dos Teus filhos, que estão agora assistindo, ó Pai querido, desejariam até estar aqui, Senhor, mas, ó Pai, por necessidade estão em casa, e Tu sabes todas as coisas. Então, ó Pai, nesta hora, em nome de Jesus,
Abre quantas portas forem necessárias para que teus filhos sejam abençoados. Abre portas de trabalho, Senhor, mesmo que haja tempo de crise. A tua palavra diz, ó Pai querido, que tu abre portas onde não há portas. Pois segundo a tua palavra, carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, está escrito que tu chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Deus aumenta o salário dos teus filhos e não deixa entrar uma defasagem dada essas circunstâncias atuais da nossa nação. Porque tu és poderoso para manter, ó Pai querido, a tua fidelidade. Deus repreenda qualquer espécie de vírus, ó Pai querido, não somente esse, ó Pai querido, que está na mídia neste momento, que está em alta, Senhor, mas todo e qualquer espécie de vírus, todo e qualquer espécie, ó Pai querido, de dardo inflamado maligno, toda e qualquer espécie, ó Pai, de doença maligna ou benigna, seja agora repreendida em nome de Jesus, porque tu és poderoso para curar. Meu Senhor da glória, nesta hora, Pai, apresentamos a Ti esta casa que aqui está representada e te pedimos, ó Pai, que desta casa seja repreendido todo espírito maligno que está atormentando esta família, colocando nesse coração, ó Pai, disseminando a semente da discórdia, da desobediência, a semente, ó Pai, da revolta, a semente da incredulidade, a semente do adultério, da fornicação ou de qualquer tipo de promiscuidade. Pai, em nome de Jesus, tu repreende esse espírito demônio, ó Pai querido, que está nesta casa. Repreende, ó Deus, esse mal. Não permita que entre, ó Pai querido, mas dá fartura de alegria esta casa. Mantenha a tua presença, um anjo da tua presença nesta casa, ó Pai querido, porque diz a tua palavra já citada nesta noite, Pai querido, que tu, Senhor, dá ordem aos teus anjos a favor daqueles que creem, a favor daqueles que temem, a favor daqueles que são chamados filhos de Deus, como ministros em nosso favor. Então, ó Pai querido, nós cremos nesta hora, que enquanto aqui estou, ó Pai querido, orando, intercedendo, e tu sempre ouve a oração que se faz neste lugar. Ah, Senhor, então nesta hora, mais uma vez, insisto em pedir a Ti, ó Pai querido, libera uma palavra de vitória para essas vidas. Repreende o mal. Deus, se for problema familiar, Pai querido, esse marido infiel, desobediente à tua palavra, à tua orientação, quebrando votos do enlace matrimonial feito no teu altar, Pai, em nome de Jesus, repreenda esse espírito maligno, ó Pai querido, e faça essa pessoa arrepender-se dos seus pecados nesta hora. Pai, prepara, Senhor, esses crentes, ó Pai querido, me incluo, Senhor, nesse pedido, para experimentarmos a grande esperança da igreja, que é o arrebatamento. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos melhores. Toma-nos em tuas mãos e santifica-nos, ó Pai querido, porque é o lugar mais alto, ó Pai querido, que podemos chegar, ó Pai querido, segundo esta palavra ouvi, Senhor, ó Pai querido, aos pés da cruz. Então, Senhor, toma-nos em tuas mãos, ajuda-nos, ó Pai querido, a descer para poder subir um dia para a tua glória. Eu quero te pedir essas bênçãos e essa vitória em teu nome, Jesus, porque o teu nome é acima de todo nome, e nesse nome é que nós temos a grande vitória e somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. E todos nós devemos falar amém. Assim seja. Deus abençoe e tenha uma ótima noite. E até domingo, às 9 horas da manhã, falaremos novamente a palavra do Senhor, a Escola Bíblica Dominical. A última lição desse trimestre, onde estaremos falando, trazendo essa lição também online, dada a circunstância, falando desse convívio familiar, fechando esse trimestre com uma poderosa lição sobre o relacionamento familiar, tá bom?
Então vamos aguardar com ansiedade para domingo às 9 da manhã sintonizarmos mais uma vez nesse canal do YouTube ou na página do Facebook da ADENC Evangélica. Deus te abençoe e até lá.